A gente vai continuar falando sobre o assunto aqui no Novo Dia. A Rússia prometeu a abertura de novos corredores humanitários para a saída de civis da Ucrânia em territórios que já estão sob controle russo. A gente vai entender, ou tentar entender, né, esses acordos que estão sendo tentados, alguns já concluídos entre russos e ucranianos para a saída de refugiados em segurança, com o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, Kai Eno Lehmann. Professor, muito bom dia. Obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Professor, uma pergunta prosaica, talvez até ingênua. Por que é tão difícil que países em guerra formem um acordo, e uma guerra bastante específica, né? Como essa, a guerra foi declarada por um país, por vontade de um país que invadiu o outro, embora as razões sejam diversas, né? Não estou aqui entrando na questão do mérito da guerra, mas por que é tão difícil chegar a um acordo para algo que parece básico, um corredor humanitário para permitir que civis saiam em segurança? Onde é que está o problema para chegar a esse acordo? Eu acho que o principal problema é desconfiança, né? O governo ucraniano, por motivos óbvios, né, e compreensíveis, não confia no governo russo, até porque, né, foram 2, 3 dias atrás que o governo russo sugeriu um corredor humanitário que levaria refugiados ucranianos diretamente para a Rússia e Bielorrússia, o que parece até piada. Mas foi aparentemente uma proposta séria. Então, o que falta entre os dois lados é confiança. E eu acho que ficou muito evidente isso ontem na reunião entre os dois ministros das Relações Exteriores. Você está negociando sobre o que e com quem, e quem vai garantir que qualquer acordo seja cumprido. E aí a Ucrânia não tem, visão dele, uma resposta satisfatória. E aí estamos continuando vendo essa situação desesperadora em termos humanitários. Professor, numa guerra televisiva como essa que a gente está vendo, né, essa tentativa de formar corredores humanitários para a fuga dos ucranianos, é claro que existe aquela guerra de narrativas. Os russos dizem que os bombardeios próximos a esses corredores, a essa passagem de civis, acontece às vezes por próprio fogo amigo dos ucranianos. Os ucranianos dizem que não são os russos que estão desrespeitando esses corredores humanitários. Numa guerra como essa que a gente tem visto, coberta 24 horas, ao vivo, por televisões do mundo inteiro, é muito difícil que isso seja cumprido, que isso seja executado, ou é muito difícil até entender de onde é que está vindo esse ataque a civis? Não, na verdade, não. Assim, nós sabemos que, por exemplo, o ataque contra o hospital de maternidade outro dia foi lançado pelas Forças Armadas Russas e todo mundo viu. Então, não é difícil. O que é mais difícil no momento, do ponto de vista russo, vender, entre aspas, essa narrativa para o resto do mundo. Eles podem controlar a Rússia e quem tem acesso aqui dentro da Rússia, mas fora da Rússia não. E uma das coisas até atípica nessa guerra é que a opinião pública mundial é muito, muito clara, né? Essa guerra, muitas vezes, não é difícil de entender. Nós sabemos o que aconteceu, quem invadiu quem está atacando quem. Então, isso, em termos de narrativas, é um problema para a Rússia, porque é muito difícil vender outra coisa. E um dos desafios que Putin não conseguiu superar até agora é vender ou vencer essa guerra de narrativas. A estratégia de comunicação do governo ucraniano é muito bem pensada e muito bem executada. E a da Rússia é muito mal feita e muito mal executada.
Então, professor, o senhor tocou num ponto que eu gostaria de aprofundar aqui, que é o seguinte: como o senhor lembrou, a opinião pública majoritariamente contra a guerra e contra a invasão russa da Ucrânia. O presidente russo se comunica muito bem, né? E aqui, repito, eu não estou entrando no mérito, nos argumentos, né? Mas do que a gente consegue observar na superfície, né? Então, você tem a opinião pública contra os russos, majoritariamente. Tem inúmeras sanções aplicadas por diversos países contra os russos, contra a economia da Rússia. Uma resistência maior, aparentemente, do que a esperada pelos ucranianos, dos ucranianos pelos russos. Qual é a saída para Vladimir Putin agora? Ele não tem boas opções. Acho que se ele encerrar agora, sem que haja garantias sobre as demandas dele, sobre a desmilitarização da Ucrânia, a neutralidade da Ucrânia, o reconhecimento das áreas do leste ucraniano como independentes, etc. Se ele não conseguir nenhuma dessas demandas, ele sairia dessa guerra sem poder vender uma vitória dentro da Rússia. Se ele continuar na guerra, o que me parece mais provável, a opinião pública mundial não vai mudar, o isolamento da Rússia vai crescer, a economia vai sofrer muito mais e qualquer governo instalado em Kiev pró-russo não vai ter capacidade de governar. Eu acho que o problema é que ele pode ainda ganhar essa guerra em termos militares, em termos bélicos, mas me parece quase impossível ele poder governar e controlar a Ucrânia depois da guerra. Então ele não tem boas opções, sinceramente, nesse momento, até porque a guerra está se mostrando muito mais difícil do que ele esperava e que ele planejava. Agora, professor, só para complementar, então, antes do encerramento, isso pode indicar que ele aposte mais na violência nos próximos dias? Sim, eu acho que infelizmente, muito provável que as coisas vão piorar bastante nos próximos dias, nas próximas semanas, antes de melhorarem. Isso a Rússia, a União Soviética tem um histórico disso, por exemplo, no Afeganistão, quando as coisas estão indo muito mal, eles aumentam a intensidade dos ataques. Eu acho que isso é muito provável nesse caso. Aí, a previsão do professor Kai Eno Lehmann, que é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, ajudando a gente a jogar um pouquinho de luz aí nos próximos dias na guerra da Ucrânia. Professor, muitíssimo obrigada por nos atender aqui na CNN. Eu agradeço. Bom dia. Obrigado, professor.